Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, é com grande alegria que nós estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da primeira sessão. Então o André vai relembrar um pouquinho o que nós já estudamos, relembrando que nós estamos estudando aquela obra fidedigna sobre a vida de Chico Xavier, a obra do professor Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Eu sempre digo que não é um livro de biografia, mas é um livro de autobiografia, porque o Chico contou toda a dificuldade que ele vivenciou na infância. Não é mesmo, André Luiz? É um livro muito bacana de nós estudarmos. Mas antes eu gostaria de saudar o nosso ouvinte, o nosso amigo que acompanha o programa pela Rádio Boa Nova. Que alegria em podermos entrar em sua casa com esta mensagem abençoada, falando um pouquinho da vida do Chico. O WhatsApp de contato do nosso programa é 19 997 782794 e você pode entrar em contato conosco também pelo Instagram. O Instagram do Sérgio é @sergio.vilar.37 e o meu @AndréLuizCVilar. Mande a sua mensagem, interaja conosco, participe do nosso programa. Nos programas passados, nós tivemos a oportunidade de ver a dificuldade que as pessoas tinham de acreditar quando Chico Xavier dizia que via sua mãe, que via determinados espíritos que já desencarnaram, e durante algum tempo a sua mãe, dos 10 aos 17 anos de idade, o Chico deixa de ver a sua mãe, porque aquilo estava gerando dificuldades inúmeras. E também foi o momento que Maria João de Deus aproveitou para que pudesse estudar no plano espiritual, continuar o seu avanço, continuar o seu estudo, continuar a sua peregrinação. Agora, nós vamos ver o Chico já com 17 anos de idade, o desenrolar da história. Se você não acompanhou os programas passados aqui pela Rádio Boa Nova, você pode acompanhar o programa pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá tem todos os programas Chico Xavier, um homem chamado amor. Então, André, relembrando de 1920 a 1927, realmente Chico não teve nenhum contato com a mãe, nem através da vidência e nem através do sonho. O Chico era muito disciplinado e a mãe pediu para que respeitasse o padre e respeitasse o pai. Dessa maneira, André, ele foi integrado na comunidade católica. Então o Chico obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Então ele confessava, ele comungava, ele comparecia pontualmente à missa e acompanhava todas as procissões. O Chico terminou o curso, André, primário, na escola São José, em Pedro Leopoldo, no ano de 1923. Então, se o Chico nasceu em 1910, o Chico terminou com 13 anos de idade. E aí ele passou a levantar-se às 6 horas da manhã, nesse último ano, para às 7 entrar na escola. E depois, André, como o padre havia dito o pai que não havia necessidade de internar no hospital psiquiátrico, mas que ele deveria usar e gastar o seu pensamento com o trabalho, ele foi então colocado numa empresa que havia em Pedro Leopoldo, que era uma fábrica de tecelagem. Então o Chico entrava às 3 horas nessa fábrica de tecelagem e saía às 11 horas da noite. Ele saía de casa por volta das 6 e pouco, já que a aula começava às 7, e retornava às 11 horas da noite. Então várias horas longe de casa, várias horas sem a oportunidade de um descanso, para um corpo que estava em formação. Relembremos que o Chico, nesta altura, tinha 12, 13, 14 anos de idade. Ele vinha de uma família muito humilde, muito simples. Além do estudo,
Além do trabalho, ele também comparecia religiosamente às missas, comparecia à igreja, como você muito bem descreveu, através do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, observemos como este período do Chico, ele foi difícil. Não difícil igual na época que ele morava com a sua madrinha, mas vamos observar que este trabalho que ele teve na tecelagem gerou sérios problemas a nível pulmonar, porque naquela época não se usava uma máscara, não se usava equipamentos adequados, e o Chico trabalhava muitas horas por dia, e isso prejudicou também os seus pulmões. É verdade, André. Nós vamos perceber que se o Chico acordava às 6 e entrava às 7 na escola, na hora do almoço ele saía da escola, com certeza ia almoçar e depois ia para a fábrica. Entrava às 3 horas da tarde e saía às 11. Ou seja, até ele retornar à sua casa, ele ia dormir mais de meia-noite. Aos 13 anos de idade, ele dormia apenas 6 horas por noite quando dormia. Olha que dado interessante para um jovem de 13 anos. Bom, mas em 1923, André, acabou o curso dele primário. Em 1924, ele ficou trabalhando quase que só na empresa e na tecelagem, também ajudando a sua segunda mãe, Cidália Batista. Mas foi em 1925, André, que ele deixou a fábrica. Ou seja, aqui o Chico tinha 15 anos de idade. O Chico foi trabalhar numa venda do senhor José Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das 6h30 da manhã às 8 da noite, com um salário de 300 cruzeiros por mês. Então nós vemos que a vida do Chico, ele desde pequeno, ele já foi inserido no trabalho. É verdade também que as famílias carentes daquela época tinham necessidade que os filhos trabalhassem desde cedo, fazendo com que o Chico tivesse até o 4º ano primário. O Chico não teve a oportunidade de avançar na escola, de pensar em fazer uma faculdade. Primeiro que a realidade daquela época é bem diferente de hoje. Muitos pais dão a oportunidade para o filho ter uma vida cômoda, uma vida materialmente falando repleta de excessos. A época do Chico não. A época do Chico, como a época de muitos dos que estão nos ouvindo neste momento, muitos vão falar assim, que interessante, a minha história é parecida com a do Chico. Eu trabalhava várias horas por dia, tive que parar de estudar, tive que ajudar dentro de casa. E aí nós vemos a sabedoria que o Chico trazia do seu passado, porque mesmo ele estudando pouco, mesmo ele trabalhando muito, mesmo ele não tendo acesso à escolaridade e à intelectualidade através dos livros, o Chico é, sem sombra de dúvida, um grande sábio. Todas as pessoas que conviveram com o Chico relatam a sabedoria que este homem tinha. Ele dominava a história, ele conhecia geografia, ele falava de tempo e de espaço, de modo que muitas pessoas entendidas não falavam. E o Chico tem uma faceta. O Chico ele conversava com uma pessoa simples, de modo simples, mas o Chico também tinha cabedal intelectual, mesmo não estudando muito nesta condição de Chico Xavier, pela família que veio, pela condição que teve, o Chico conversava com uma pessoa que tinha mestrado, doutorado ou uma pós de igual para igual. Interessante, André. Aqui já vamos entrar um pouquinho na fase mediúnica do Chico, não é? Porque ela continuou, mesmo com o Chico indo à igreja, na condição de católico, obedecendo rigorosamente os princípios da igreja, mesmo ele comungando, ele confessava, ele ia nas missas regularmente, nas procissões. Mas aqui nós vamos ver, André, um fato muito interessante. Entretanto, continuava as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias de pessoas que sofriam no além, mantinha longas conversações, cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos.
Olha, André, aqui já entra uma fase muito interessante, não é? Uma mediunidade também do Chico que pouco se comenta. Nós chamamos do sonambulismo. Então, André, enquanto o Chico levantava, o Chico andava pela casa toda, o Chico falava, o Chico dava notícia dos espíritos. E aqui é um detalhe muito interessante, a família ficava aflita. O que é natural. De repente você tem uma criança em casa que falava que via, que ouvia, que interagia com o plano espiritual. Aí, de repente, passa essa fase, o Chico começa com o sonambulismo. E o sonambulismo é uma situação que, quando a pessoa acorda no outro dia, não se lembra do que se passou. Não lembra do que falou, não lembra do que fez. E aquilo gerou para uma família simples, do ponto de vista material e do entendimento espiritual, gerou o conflito natural. E agora? Como é que faz? Porque o Chico, ele não tinha nada que pudesse justificar que ele fosse uma pessoa de má índole, uma pessoa que quisesse aproveitar de uma situação. E aquilo estava gerando um desconforto também grande. O Chico era uma antena mediúnica abençoada. O Chico é o livro dos médiuns vivo. É evidente que Jesus foi a maior criatura que passou em nossos meios, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso guia, é o nosso modelo. Tinha ligação direta com Deus, o nosso Pai. Mas, tirando Jesus, que já era um Cristo, nós acreditamos fielmente que o Chico foi, se não o maior, está na fileira de um dos maiores médiuns que nós já tivemos. Ele tinha uma fidelidade ao Cristo, uma fidelidade à mensagem, uma fidelidade ao postulado de Allan Kardec muito interessante. Então essa mediunidade causou um espanto que causa até hoje. Tem pessoas que às vezes chegam no centro e falam assim, olha, meu filho é sonâmbulo, meu marido é sonâmbulo, minha esposa é sonâmbulo. Então essa situação do sonambulismo é corriqueira e muitas famílias passam por isso. É interessante também, né? Nós vamos relembrar que Kardec trabalhou com um grupo muito grande de médiuns sonâmbulos da sua época. Não só que muitas das mensagens que ele publica nas revistas espíritas eram exatamente a experiência que as pessoas faziam com os médiuns sonâmbulos e que mandavam para ele os resultados. Então ele publica coisas maravilhosas desse processo do sonambulismo, né? Então a gente vê que o Chico começou com a mediunidade, de visão, depois o processo do sonambulismo junto dessa fase. E também intermediário também, ele tinha os sonhos também, que ele recebeu orientação de sua mãe. Então aqui nós vamos vendo que agora em 1927 é um momento crucial, é um momento que Chico estava com 17 anos, ou seja, Chico já estava um homem formado, calejado, já havia apanhado muito da vida, já era uma pessoa que já havia aprendido muito no capítulo da paciência, da resignação. Mas é em 1927 que nós vamos ver uma cena muito interessante. A irmã mais velha de Chico Xavier, que se chamava Dona Maria da Conceição Xavier, era mãe de família, né? Já tinha a sua família, ela caiu doente. Era um doloroso processo de obsessão. Foi tratada carinhosamente pelo confrade senhor José Hermínio Perazzo, que atualmente reside em Belo Horizonte. A jovem curou-se. Então aqui, André, andando no passo a passo, para o nosso rádio ouvinte compreender um pouco melhor, então, na verdade, o Chico conheceu o Espiritismo pela dor de ver a irmã naqueles processos obsessivos terríveis. Nessa época, essas pessoas eram levadas para o sanatório. E ele, então, viu o pai aflito, porque o pai viu a irmã daquela maneira. Já tinha família, já tinha até filhos, mas cuidava também, junto com o Chico, dos irmãos. Então, todos ficaram aflitos, todos gostavam muito da Maria da Conceição. E aí eles ficaram sabendo, o pai ficou sabendo e chamou o Chico. Olha, Chico, eu fiquei sabendo que aqui perto, em Matozinhos, tem uma família chamada Perácio. E eles cuidam de pessoas que passam por esse problema. Você não quer ir comigo, acompanhar-me para levar a sua irmã lá? E foram lá então,
e levaram a irmã, sendo que, quando viram a família Perácio, que era um processo obsessivo, pediu para que ela ficasse ali, para que eles cuidassem dela. E passaram algum tempo, ela ficou totalmente curada. Na verdade, nós podemos dizer, querido Sérgio, que o que aconteceu com o Chico foi o que aconteceu com Allan Kardec. As mesas girantes tinham duas finalidades, na minha opinião. A primeira, mostrar para a Europa, para a França, para os países ali próximos, que existia um mundo espiritual. Mas o segundo foi despertar em Allan Kardec este senso para que o mundo espiritual realmente existisse. E aí ele viu que por detrás de um ser inanimado tem um ser inteligente. Para mim, a irmã do Chico caiu nesse processo obsessivo terrível também para despertar o Chico para o seu trabalho espiritual. Porque naquela época, Pedro Leopoldo não tinha centro espírita. Pedro Leopoldo fazia parte da Grande Belo Horizonte, eles não tinham dinheiro para toda hora estar em Belo Horizonte, ver centro espírita. Eram de uma família muito católica. E quando esta irmã cai nesse grave processo obsessivo, foram no padre da época, não deu conta, foram nos curandeiros da época, não deram conta. Aí sim, depois de ter tentado tudo, foram até o casal Perácio. Foram até esse casal que já tinha uma fama por cuidar de pessoas que passavam pelo processo obsessivo. E lembremos que o processo obsessivo naquela época não era sutil igual é atualmente. Naquela época, a pessoa ficava muito violenta, precisava de várias pessoas para segurar. Muitas vezes tinha até que amarrar a pessoa, pôr num quarto isolado, porque agredia, batia, machucava os outros, se machucava. Então, para mim, essa história que nós estamos estudando hoje foi a conversão de Chico Xavier para se tornar espírita, porque aí ele vai ganhar 2 livros de Allan Kardec. E ele vê que tudo que ele viu na obra, igual o Dr. Bezerra, já estava no seu inconsciente. Interessante, né, André? Nós vamos também ali para Sacramento, perto de Uberaba, e nós vamos ver também a história de Eurípides Barçanufo, que também teve uma figura histórica num processo obsessivo, que era Tomás Torquemada, que foi um dos maiores inquisidores que a Europa já teve. Então a gente percebe claramente que esses grandes vultos passaram por todas essas dificuldades espirituais, até mesmo para se despertar diante dessa realidade ou dessa nova realidade. Na verdade, não seria nem despertar, seria talvez reavivar no seu quadro mental aquilo que eles já trouxeram na forma de compromisso, não é? Porque todos eles já eram compromissados com isso desde o processo reencarnatório. Mas aqui, André, a gente vai ver também essa figura da família Perácio, não é? Tanto o seu José Hermínio como a dona Carmen Pena Perácio, a gente percebe que era um casal. A dona Carmen era médium. E o seu marido, o seu José Hermínio, é quem fazia o contato com os espíritos, não é? Então nós vamos perceber que quando a irmã se curou, eles retornaram da fazenda Maquiné e voltaram para a casa de João Cândido Xavier, e foi ali então que eles propuseram fazer uma sessão, vamos dizer, um culto do Evangelho no lar, de agradecimento por aquela irmã estar retornando à casa. Então sentaram à mesa e eles trouxeram um presente para a família, para o Chico, para o pai, mas principalmente para o Chico, que ficou mais interessado com tudo aquilo. O presente era exatamente um Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É igual mais ou menos o Dr. Bezerra de Menezes. Ele também ganha um exemplar do Livro dos Espíritos. Naquela época tinha o bondinho. Dr. Bezerra é do final do século XIX, início do século XX. E ele, quando estava indo de uma região para outra do Rio de Janeiro, que era a capital federal, ele foi lendo o livro. E ele disse assim: para mim não tinha nada de novo. Então nós sabemos que estava no seu inconsciente. É o que nós vamos ver que se passa também com Chico Xavier. Aqui, André, nós vamos ver que eles então sentaram em torno da mesa, colocaram os 2 livros, colocaram a água para fazer o culto do Evangelho no lar, e ali nós vemos o seu Hermínio fazer uma prece muito vibrante, com muito amor, com muita alegria. Em seguida, André, Chico passa a ver
a primeira mediunidade de psicografia. A dona Carmen, que era uma médium, ela então recebe na sua mediunidade o espírito de Maria João de Deus. Veja, 7 anos se passaram e ela retorna para o convívio com Chico Xavier, como nós tínhamos explicado no programa anterior. E ela faz uma mensagem, André, muito longa, falando para os filhos, uma mensagem para cada filho, não é? Falando sobre o casamento, falando sobre a responsabilidade da família. Mas há um momento, André, que é um momento crucial. No final da carta, reportando-se a cada filho de maneira particular e dirigindo-se ao jovem Chico Xavier, comove-o escrevendo: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos. Novamente, os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E assim realmente aconteceu. Então veja, André, que aqui foi um momento de libertação de sofrimento do Chico. Aquele momento que agora ele iria começar a trabalhar na mediunidade. Lógico que depois continuou o sofrimento, a família passou por grandes perseguições, a igreja fez um ataque muito forte, não só que nós vamos ver que em 1959 ele tem que sair de Pedro Leopoldo e ir para Uberaba. Então a vida dele nunca foi fácil, nunca teve facilidade. Cada fase da vida a gente vai ver o ataque das trevas em momentos mais difíceis e de várias maneiras. Nós observamos por aí também muitos pontos e daqui para frente nós vamos ver propriamente a vida do Chico no meio espírita. Maria João de Deus, quando ela desencarna, ela não tem contato com o espiritismo. Era muito fervorosa na religião católica, procurava viver os princípios que a igreja ensinava, e aí nós vemos que, do outro lado, ela compreende que o seu filho não tinha um compromisso nessa existência com o catolicismo. O Chico tinha um compromisso com o espiritismo. E eu fico imaginando o assombro da família quando a mãe desencarnada pede a um dos filhos, que no caso é Chico Xavier, para que ele pudesse ler aqueles livros que até então a religião predominante da época censurava, como sendo uma coisa errada, uma coisa fora da realidade. E a palavra do padre naquela época tinha um impacto muito grande. Então nós vemos também a coragem de Dona Carmen ter recebido esta mensagem, a coragem do espírito de ter escrito isto, porque ela sabia das limitações que as pessoas ao entorno do Chico tinham, e nós vemos como o Chico também, ao passo que ele vai crescendo em idade, vai crescendo em trabalho, as perseguições também crescem. Já não mais no campo físico, mas agora perseguição a nível espiritual. É verdade, né? Então a gente começa a perceber que a mãe do Chico já dava a ele notícias de que os 2 livros seriam faróis, que iriam guiá-lo pelos caminhos da vida, né? E aqui então começa uma nova jornada na vida do Chico. Logicamente o pai, ele não pôde contestar a questão do que aconteceu com a filha, porque foi um caso que abalou tanto a família, foi um caso em que a igreja não conseguiu resolver o problema. E o pai era muito devoto da igreja. E de repente percebeu que a igreja pouco podia ajudar numa coisa que quem auxiliou e quem curou, segundo o aspecto de assim, eles chamavam na época, era uma cura, que na verdade a gente sabe que não foi porque ela não estava doente, ela estava apenas com o processo obsessivo, tratou os espíritos, tratou o médium. Então a gente sabe que aí começou o próprio pai a dar muita força para o Chico, e aí nós vamos ver no próximo programa a formação do centro espírita. Queridos amigos, o nosso programa vai ao ar todos os domingos às 6h30 da manhã, aqui pela Rádio Boa Nova. Mas nós aproveitamos também e colocamos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quer acompanhar este e os outros programas?
youtube.com/TV A Caminho da Luz. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Queridos amigos, que alegria ter você como nosso rádio ouvinte. Nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua audiência. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.